Primeiramente, bom dia a todos. Mais uma vez aqui na nosso encontro semanal de toda quarta-feira. Nós temos o prazer de receber o Dr. Domênico, que é o professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é membro do corpo médico da nossa universidade, radiologista da nossa universidade. O professor Domênico tem formado em medicina pela Unirio, tem residência médica nas especialidades de pediatria e clínica médica, foi provado em diversos concursos públicos na especialidade de clínica médica, atuando na unidade de terapia intensiva e no setor de emergência do IASERJ e no Hospital Geral da Posse, ex-INAMPS, do Ministério da Saúde, no período de 82 a 89. Em 82, ele ingressa no Instituto de Tisiologia e Pneumologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde permanece até hoje, sendo lotado no serviço de radiologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho. Participou ainda como professor dos cursos de graduação de medicina da UFRJ, na disciplina de pneumologia, ministrando aulas práticas e teóricas até hoje, desde 1983. Foi secretário eleito da primeira diretoria da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, o SPOTERJ, tendo ainda ocupado cargos de vice-presidente regional, tesoureiro, presidente das comissões de imagem e doenças intersticiais. Foi consultor de pneumologia no Instituto de Doenças Infecto-Contagiosas Evandro Chagas, da Fiocruz, onde implantou o serviço de broncoscopia e atuou como médico no período de 1989 a 1991. Obteve seu título de mestre em 1992 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Iniciou no mesmo ano seu curso de especialização em radiologia pela Sociedade Brasileira de Radiologia e no Serviço de Radiologia do Hospital Universitário Pedro Ernesto, da UERJ. Em 1994, prestou concurso para cargo de professor assistente de pneumologia e também obteve seu grau de doutor em medicina na área de concentração em radiologia pela UFRJ, em 94. Ainda na área de ensino, atuou como professor da pneumologia na Universidade Gama Filho, desde 1986 a 2008. Ex-professor titular da disciplina de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da Universidade Severino Sombra, do ano de 2003 a 2013. Atualmente é professor associado da UERJ, onde desenvolve pesquisas nas áreas de Tisiologia, DPOC e Radiologia Torácica, orientando teses de doutorado e dissertações de mestrado. Foi chefe do Serviço de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Hospital Pedro Ernesto e preceptor da residência médica em radiologia da UERJ e atualmente presidente do SPOTERJ, eleito para o biênio 2013-2015. Um bom dia, professor. Muito obrigado pela sua presença. Sinta-se à vontade nesses seus 40, 45 minutos. E, como todos sabem, no final, vocês podem já indo enviando as suas perguntas pelas mensagens que eu realizarei ao professor e ele estará aqui participando conosco, respondendo e contribuindo mais uma vez com a nossa pós-graduação. Muito obrigado, professor. Obrigado, Diego. Bom dia a todos. Você fez um extenso, uma apresentação aí que eu fui passeando pelo passado, né? É uma história bem longa, né? Não precisava isso tudo, né? Mas, já que você falou, mas eu tenho uma ligação muito forte com a DIP. Então, eu comecei, na verdade, todo o meu aprendizado na área da DIP, né? Eu fui interno da DIP, no Hospital São Sebastião, uma tradição terrível, uma grande tradição no Rio. Eu conheci o PCC, Pavilhão Carlos Chagas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aquilo ali era uma academia de ciência, de medicina de alto padrão. Então, comecei na medicina através da DIP, acabei na radiologia. Agora eu estou praticamente
me dedicando só à área radiológica. Então, esse convite, eu agradeço o convite, né, para a gente bater um papo sobre essa pandemia terrível, né, que está assolando o mundo todo. Ontem eu fui no Fundão e uns colegas lá da radiologia lembraram, falaram assim: Domênico, lembra do que a gente conversava em dezembro, quando começaram a surgir os primeiros casos? Mandavam alguns vídeos da China, né? A gente recebia aquilo. E aquilo a gente brincava lá. Falava, isso é um vírus frouxo, esse troço não vai vir para cá, para o Brasil, não. Isso só vai parar por lá mesmo. E ontem a gente lembrou isso, falando, meu Deus, como que a gente podia imaginar que esse troço ia se transformar nessa tragédia toda, né, que a gente está vivendo, com tantas mortes no mundo todo, né? E ainda tem gente que não acredita, né? Que acha, que anda desafiando, né? Esse vírus. Então, eu preparei um material para mostrar para vocês a imagem nesse contexto, né? Que a imagem, eu acho que é o primeiro passo, evidentemente, é o contato com a pessoa doente, lógico. A gente vai atender alguém que vai ter sintoma de febre, de um quadro viral, de alterações de deglutição, de párato, aquelas coisas que a gente já conhece, né? E aí vai tentar chegar nesse diagnóstico. Mas os sintomas, eu acho que iniciais, mais dominantes e mais preocupantes estão relacionados ao aparelho respiratório. O curso da doença vai depender disso, né? Tanto é que, desde o início, a gente tem que monitorizar, né, a saturação, a clínica do doente, se ele está dispneico ou não, se ele está cansado ou não. E a gente tem recomendado até para algumas pessoas fazer esse monitoramento, não no paciente parado. Eu tenho falado até para os doentes que me ligam, alguns pacientes já compraram, né, oxímetro, eles ficam apavorados, falam, dá uma caminhada, meça a saturação depois da caminhada, porque muda completamente, né, se tiver alguma infiltração pulmonar. Você pode, no repouso, estar com uma saturação de 96, 97, e anda dentro de casa mesmo. Você anda 4, 5 minutos, aquilo pode cair para 87, 88, isso já é muito preocupante. Então, a imagem tem um papel relevante, né, em qualquer área médica, mas nessa pandemia tem muita importância, né, porque ela mostra, por exemplo, através da imagem, você pode suspeitar da fase que a doença está. Você tem métodos que não são, evidentemente, tão espetaculares, nem tão fidedignos, mas te dão uma ideia, por exemplo, da possível evolução da doença. Então, tem alguns alertas que a gente tem, eu vou mostrar para vocês, e quando a gente surpreende essas alterações, a gente precisa estar sempre mais alerta, esperando, né, uma evolução até mais grave. Tem um padrão, né, tomográfico clássico já da COVID. Ele não é 100% específico. A gente pode ver esse padrão em outras doenças, como, por exemplo, no H1N1. É muito parecido com o padrão tomográfico. Ambos são vírus, né? Então, o padrão tomográfico, às vezes, é indistinguível entre H1N1, eu vou mostrar isso para vocês em caso, e o padrão da COVID. A gente pode classificar a doença, basicamente, em leve, moderada e avançada grave, né? E as imagens, evidentemente, que a gente vai surpreender, vão depender dessa fase. A fase leve vai ter mais ou menos uma alteração tênue de vidro fosco. A fase moderada já começa a surgir um rendilhado intersticial intralobular associado a esse vidro fosco. E a fase grave parecem já algumas áreas de consolidação associadas ao vidro fosco. Independente da fase, a alteração predominante é o vidro fosco. Então, vamos falar algumas coisas sobre o vidro fosco. O que é o vidro fosco? Isso aqui é uma escultura simplesmente impressionante. Eu nunca vi nada igual a isso aqui na minha vida. Você sabe que eu sou de origem italiana, e a arte na Itália, sem a Itália não ia ter mundo, né?
sabe disso, em relação a tudo, praticamente, a política, a arte, né? A ciência. E essa imagem de Jesus Cristo aí foi esculpida em 1700 e pouco pelo San Martino, era o Giuseppe San Martino, era um escultor, na época, era muito prestigiado, em Nápoles, está na Capela de San Severo de Nápoles. Ele fez essa escultura que, para mim, é muito mais espetacular do que as esculturas do maior, né, do Papa da escultura italiana. Então, essa aí é melhor. Chega a ser, para mim, é melhor, por exemplo, do que a Pietà, né, que está lá também na Itália. E ela mostra, olha, ele conseguiu fazer o corpo de Cristo, depois de morto, colocou um véu de mármore. Essa técnica ninguém conhece. E reuniram, em 2010, se eu não me engano, os maiores escultores do mundo para tentar reproduzir esse trabalho do San Martino. Não conseguiram. Ele não deixou escrito rastro de como ele conseguiu produzir isso. Então, o véu, através do véu, se consegue ver, por exemplo, as estruturas, as veias, os vasos. Tá vendo? A face de sofrimento de Jesus Cristo, né, depois que ele foi mutilado, né, consegue-se ver as marcas, né, da agressão na mão, por exemplo, dá para ver, né, a chaga, onde foi cravado aqueles pregos, aquela coisa toda. Então, o vidro fosco é exatamente isso. Você consegue ver, através de um véu, que é a opacidade, né, tendo opacidade, as estruturas subjacentes. Esse é o conceito do vidro fosco. Então, nesse esquema, Deus vem, é uma opacidade, né, muito tênue, uma densidade característica e que, através dela, você consegue ver as estruturas, tanto vasculares quanto as estruturas das vias aéreas. Esse é o clássico vidro fosco. E na Covid, essa é a principal alteração nessa doença viral, ela tem umas características mais peculiares ainda. O vidro fosco é a alteração mais inespecífica que tem na radiologia. Tudo pode dar vidro fosco. Sangramento, transsudação, infecção viral, infecção bacteriana, infiltração relacionada a drogas, infiltração relacionada, por exemplo, na leucemia, a doenças do sistema linfático. Então, é uma alteração muito inespecífica. Mas, quando ela exibe essas particularidades, a gente consegue, por exemplo, chegar mais próximo do diagnóstico. Na COVID, quais são as principais particularidades do vírus fosco? Nem sempre elas aparecem, mas quando aparecem, tem esse aspecto arredondado, lobular, como está aqui, ó, preenche o lóbulo, é muito interessante isso, como se desenhasse o lóbulo secundário. Ele é periférico e quase sempre, na maioria das vezes, é bilateral. Compromete tanto os lóbulos superiores quanto os lóbulos inferiores, e ele não é homogêneo, difuso, do ponto de vista não é difuso do ponto de vista de comprometimento. Ele altera áreas normais com áreas doentes. Então, esse aspecto é muito característico, é um aspecto salpicado. Então, a evolução dessas alterações do vidro fosco, ele começa a associar, então, um redilhado intralobular, que vocês podem ver aqui por esse corte tomográfico, ó, esse infiltrado representando aqui o interstício intralobular, isso é dentro dos alvéolos, dentro do lóbulo secundário, tem essas linhas, né, e margeado, às vezes, por espessamento septal. Em alguns momentos, a gente vai ver esse espessamento septal como esse aqui. Então, tem o espessamento septal e tem o envolvimento do interstício intralobular, configurando um padrão descrito como pavimentação em mosaico, que é essa foto aqui, parece um mosaico. Essa alteração foi descrita na proteinose alveolar. Então, o primeiro diagnóstico, a gente tem que pensar, fora do contexto da COVID, um doente que não tem, evidentemente, uma história epidemiológica, nem um quadro clínico compatível, pensar na proteinose alveolar. Foi descrita essa alteração, está sendo muito vista na COVID. Junto dessas alterações intersticiais, começam a aparecer áreas de confluência alveolar.
Então, esse é um alerta. Você viu muita alteração de consolidação, isso é um fator prognóstico. A gente tem observado que esses pacientes frequentemente infectam, né, com bactéria, tem infecção associada com bactéria, e esses pacientes podem evoluir mal, muito mal. Então, a alteração de consolidação associada ao vidro fosco é mais importante para mim do que você fazer um mapeamento da doença e estabelecer, por exemplo, quantificar a alteração. Eu vi, semana retrasada, um caso que era mais de 75% de envolvimento pulmonar. 15 dias depois não tinha mais nada no pulmão. Então, se fosse se basear só nesse dado, né, a gente, esse doente é muito grave. Não, a gravidade, acho que tem outros fatores que a gente precisa avaliar para estabelecer gravidade, não é só, né, essa alteração tomográfica e radiológica, não. Então, um outro padrão que está aparecendo muito também é o padrão de BUP. Então, junto com aquelas áreas de consolidação, essas áreas se localizam preferencialmente em torno de vias aéreas, como nessa foto aqui, ó, dá para ver os brônquios, parece um aerobroncograma, né, perfeito, em torno de vias aéreas, nessa reconstrução coronal dá para ver isso, são as áreas de consolidação já com o padrão de BUP, de pneumonia e organização de bronquiolite associada. E esse, para nós, é um fator de extrema gravidade. Então, existem outras alterações que fogem um pouquinho desse padrão. Por exemplo, a gente pode ver alguns nódulos mal formados, como aqui. Ó. Tem uns nódulos que a gente não consegue definir bem, caracterizar bem como nódulo. Eles têm algumas alterações dentro do nódulo. Às vezes aparece o sinal do halo, é um nódulo com vidro fosco periférico, como esse exemplo aqui. Às vezes aparece um rendilhado dentro do nódulo, que é o sinal do halo invertido. E às vezes aparecem outros nódulos, né, esparsos, que não fazem, por exemplo, parte do contexto clássico da Covid, mas tem que, dentro de uma pandemia, a gente tem que pensar sempre nessa possibilidade. Então, vamos ver alguns casos, para a gente entender melhor essas alterações. Então, essa fase inicial. Então, por exemplo, diante de uma alteração tomográfica como essa aqui, com esse vidro fosco arredondado, olha que interessante, bem arredondado, então são opacidades múltiplas de vidro fosco arredondadas. Isso não tem outro diagnóstico no momento atual. Seria o outro diagnóstico possível nesse caso, único, talvez, seria H1N1. Aí sim, H1N1 ou Covid. Mas eu não tenho visto esse tipo de alteração em outras doenças, senão as doenças virais, esse aspecto arredondado, às vezes com alterações vasculares. A gente consegue perceber, já desde o início, a gente estava chamando a atenção a isso, né? E a gente vê, através dessas alterações, algumas alterações vasculares, já sugerindo um envolvimento intravascular já descrito em autópsias, né, no trabalho de São Paulo. Isso a gente já via na tomografia, só não tinha certeza absoluta disso. Essa certeza veio depois com a patologia. Então, essa fase inicial seria, ó, tá vendo? Aqui, umas alterações, esses vasos, algumas vezes, estão com tamanho um pouquinho maior do que o habitual, ó, como esse, por exemplo, um vidro fosco, com um vaso provavelmente doente dentro dele. Então, essa é uma alteração muito clássica, seria a fase inicial da COVID. Esse é um outro aqui, o preenchimento, né, como eu já comentei com vocês, do lóbulo secundário. O desenho, olha que interessante, no esquema, ó, artéria intralobular indo para o lóbulo secundário, né? E aqui se vê isso, né? O vidro fosco tomando o lóbulo secundário, desenhando o lóbulo secundário e a artéria ali, ó, caminhando para dentro dele, representado por essa foto. Existem algumas formatações que a gente tem em recurso, né, nesses programas de computador, então você pode jogar a cor nisso, isso acentua muito mais, né, as alterações doentes, você entende melhor. Então, é quase sempre vidro fosco periférico, às vezes com aspecto arredondado, e preenchendo o lóbulo. Eu diria que sem vidro fosco não tem Covid, do ponto de vista tomográfico. Eu não vi nenhum caso, por exemplo, de Covid
até agora, que não tivesse tido essas alterações associadas de vidro fosco. Então, ó, tem esse aspecto clássico, ó, bem periférico, esse padrão de vidro fosco, dá para ver os vasos ó, através da opacidade, né, tênue, dá para ver via aérea, às vezes, em algumas regiões, pequenos brônquios ó, dilatados ali, junto dessas alterações, e nessas reformatações a cores, ó, dá para ver bem a predominância periférica do vidro fosco. Então, aqui já caminhamos para uma fase de pneumonia e organização. Então, ainda tem muito vidro fosco, a gente consegue ver, mas já as alterações vão se consolidando, vão ficando um pouquinho diferentes, vão ficando mais densas e vai surgindo um fenômeno que a gente não observava, por exemplo, nas doenças, que é a retração do parênquima. Parece que tem algumas áreas que vão fibrosando, o pulmão vai perdendo volume numa escalada muito rápida. Isso é surpreendente, né? Porque as doenças fibrosantes são doenças crônicas. A gente conhece o padrão dessas doenças fibrosantes, por exemplo, relacionadas com colagenose, com outras etiologias. Então, é um processo crônico. Aqui a gente está vendo, em alguns casos, a instalação de áreas de fibrose assim, precoces, em 3 semanas, 4 semanas. A gente tem visto isso quase sempre relacionadas com esse padrão de bronquiolite obliterante ou de pneumonia em organização. Então, são essas opacidades ó, salteadas, quase sempre tem esse padrão salteado. Não é um vidro fosco, né? Por exemplo, difuso, que compromete, por exemplo, todo o lobo pulmonar, todo o pulmão. Não, eles são salteados. Ó. A gente tem algumas áreas popadas no meio disso tudo e vão surgindo essas consolidações periféricas que chamam a atenção e são fator de prognóstico. Aí, diante dessas alterações, a gente tem que procurar se tem infecção bacteriana associada, se o doente está evoluindo para BUP. Aí tem que se discutir, inclusive, a terapêutica, se vale a pena associar corticoide, isso é uma discussão em razão dessas alterações. Outro caso, olha, esse exemplo aqui, lá do fundão. Esses casos todos são do fundão. Não tem nenhum caso aqui de internet, não. Aí, em alguns casos, eu recebo de colegas que me pedem opiniões e a gente guarda e também pode utilizar, né, para essas explanações. Então, olha, 25 de abril, está aí, é uma doença pouco extensa, relativamente pouco extensa. Aqui, ó, 4 dias depois, olha, começam a aparecer aquelas alterações, né, mais confluentes, uma piora bem evidente aqui, né, em 4 dias de doença. Então, esse tem que ser monitorizado, esse doente. Esse é um paciente potencialmente grave. Então, outro caso aqui, esse é o contrário. Ó, tinha aquela opacidade periférica, aqui já com área de consolidação, com um rendilhado e tal, e que praticamente 15 dias depois, o pulmão praticamente normal. Ainda tem algum resquíciozinho aqui, tá, de vidro fosco. Aí isso, evidentemente, é uma alteração residual. Esse caso, eu já citei isso, essas alterações fibróticas rápidas, ó, esse é um caso com padrão de Covid. É importante saber se esse paciente tem comorbidade, é muito importante isso. Às vezes ele já tem alguma alteração intersticial basal, às vezes ele já tem alguma alteração, alguma doença que tem um potencial de gravidade associada, né? Então, ó, tem uma evolução muito rápida com aquelas áreas de fibrose que eu comentei, tá? Diminuindo o volume de pulmão em tempo relativamente precoce, né? Que de 26 de abril a 14, são 3 semanas, não era de se esperar, né, que houvesse, compare essa foto aqui com essa, né? Essa alteração fibrótica de uma instalação tão rápida. Então, outros casos, o que vai aparecendo, esse a gente tem chamado aqui de pós-Covid, essas alterações. Ó. Então, ficam muitas essas traves densas de aspecto fibrótico residual. A gente não sabe ainda qual é a repercussão funcional disso. Nós temos um projeto lá no Fundão em andamento, né, estudando esses pacientes com tomografia 2 meses depois do início da doença e 6 meses depois, acompanhando com provas de função para tentar saber se existem alterações, né, funcionais. Provavelmente nós vamos encontrar alterações funcionais
relacionados à doença. E quando a gente vê essas alterações, a primeira possibilidade que a gente tem que afastar logo, de cara, seria o efeito trombótico desse vírus. Né? É muito forte isso. Né? Alguns casos estão associados com TEP, né? com muita frequência. E, às vezes, as alterações indicativas disso são essas fases, as atelectasias subsegmentares. É uma preocupação a mais que a gente tem que ter. Se o doente tiver sintomático, se não tiver hipoxemia, tem que se procurar uma possível tromboembolia pulmonar associada. Então, outras alterações, ó, já mostrei isso, alguns nódulos, né, diferentes, com infiltração na periferia desses nódulos, não são os nódulos bem definidos, né, e também fazem parte desse contexto da Covid. Bom, então, vamos discutir agora algumas coisas relacionadas ao diagnóstico diferencial. Então, é claro que, numa pandemia, tudo vai girar em torno da possibilidade da doença, evidentemente. A doença se alastra com uma velocidade muito grande, tem um alto potencial de contágio, qualquer alteração respiratória num paciente febril, o primeiro diagnóstico que a gente vai fazer vai ser afastar, evidentemente, a possibilidade de Covid. Mas outras doenças podem dar, no mesmo contexto, né? Às vezes clínico também, parecido, e tomográfico. Então, começando por essa. Outras viroses podem fazer a mesma coisa, tanto apresentar um quadro clínico parecido quanto um quadro tomográfico. Outros, o padrão, por exemplo, quando está com a doença evolui com padrão de BUP, a gente tem que estar sempre pensando na possibilidade, por exemplo, de uma doença do tecido conjuntivo subjacente. Se o paciente estiver num contexto de radioterapia, essas alterações também podem surgir, confundindo um pouco o diagnóstico. A pneumonia bacteriana, quando tem áreas de consolidação, tem que ser pensada com evolução para sepse, congestão pulmonar. Esse é um diagnóstico mais frequente que a gente tem visto lá no fundão. É vidro fosco, né? Suspeita de Covid, a gente faz uma tomografia, tem uma clássica congestão pulmonar. Outro, vasculites, algumas vasculites também, que pode evoluir associada a TEP, doenças fúngicas. Né? Recentemente, a gente se depara com pacientes que pode ter associado, né? Pneumociste, por exemplo, outros fungos, a gente não tem feito diagnóstico dessas micoses, né? Nem sistêmicas, nem essas micoses oportunistas, como, por exemplo, a aspergilose invasiva. Por que a gente não tem visto nesses casos? Porque não faz o diagnóstico? É porque os casos mais graves, os doentes evoluem para óbito, não se faz autópsia? A gente não sabe, porque o contexto, né, clínico, o contexto etiopatogênico favoreceria, né, a instalação dessas doenças também. Então, o primeiro passo é ver a técnica. Às vezes, o paciente que fez uma técnica inadequada, respirou durante a varredura, se movimentou durante a varredura, por exemplo, pode gerar alguns artefatos. Esses artefatos podem ser erroneamente, né, confundidos como vidro fosco. Então, precisa tomar cuidado. Isso é um falso vidro fosco. Né? Esse é o primeiro passo, olhar a técnica, ver se o exame foi feito dentro de um padrão adequado. Então, esse caso, 45 anos, né? Aparece um quadro febril que aparece com essas alterações. Eu mostrei isso ainda agora para vocês. Vidro fosco periférico, salteado, comprometendo difusamente o pulmão, bilateral, está aí. Ó. Isso era H1N1. Comprovado. Esse caso foi até publicado por nós. Ó. Um aspecto extremamente, eu mostrei um caso para vocês, né? É igual. Não tem diferença tomográfica. Aqui tem vidro fosco, rendilhado, intralobular. Tá. Aí parece uma pavimentação. Então, isso, pavimentação em mosaico, esse aspecto salteado, às vezes arredondado, como esse aqui. Se fosse hoje, isso é Covid, né? Isso era H1N1. Esse caso tem uns 4 ou 5 anos, aquela epidemia que teve de H1N1. Então, é muito parecido, né? Aqui, já com as áreas de consolidação, ó, em torno de vias aéreas, estão vendo? Uma área de consolidação, provavelmente isso aqui estava associado com uma infecção bacteriana, era também
né, H1N1, mostrando a extrema semelhança, né, que tem entre essas duas doenças. Ó. Outro ó, é um vidro fosco, a área de consolidação. Isso aqui é uma BUP, uma clássica bronquiolite, né, ou pneumonia organização, relacionado com o diagnóstico de H1N1. Outro, ó, aqui o padrão periférico, vidro fosco, associado à área de bronquiolite, de pneumonia organização, isso era uma conagenose. Era um sobrinho de um colega nosso, médico, lá da UERJ. Né? Aí abriu o quadro com uma pneumonia organização, com a BUP. Né? Pensar sempre. E depois é que foi feito o diagnóstico da colagenose. Né? A gente teve que fazer biópsia nesse paciente, na época, para entender bem isso aí. E depois ele desenvolveu o quadro clássico da artrite reumatoide. E depois, meses depois, ele começou a ter artralgia, aquele contexto clássico da doença do tecido conjuntivo. O outro caso, vidro fosco difuso, vocês vejam que aqui a gente consegue estabelecer algumas diferenças. Né? Esse vidro fosco é quase difuso, é diferente um pouco daquele da COVID, que é mais salteado, é multissegmentar, né? Esse é bem difuso. Isso aqui era uma reação à droga. É vidro fosco. O vidro fosco aparece em tudo que é doença. Esse caso eu vi no mês passado lá no Fundão. Residente, né? Ele estava muito... O que é isso? O que a gente bota? Isso parece Covid? Não, isso não é Covid, não. Isso é radioterapia. Vamos ver na história. Olha, tem esse aspecto bilateral, né? Simétrico. Tem alguma coisa que chama atenção para isso, nos ápices. Será um câncer de mama que foi irradiada, vamos ver na história. E nós achamos na história lá. Isso era um paciente após uma fibrose pós-radioterapia. Esse é um outro, pneumonia na DPLC. Ó. Tem esse aspecto moteado também, mas é muito localizado. Né? É muito localizado. A gente não tem visto esses casos com frequência na COVID. É uma pneumonia mesmo, bacteriana em DPLC. Congestão, olha, o vidro fosco. Mas tem essa característica. Nesses casos, ele é muito axial, com espessamento septal. Bem com espessamento de parede brônquica, mostrando um caráter infiltrativo. Isso aparece, às vezes, na linfangite ou no edema. Então, essa forma axial aqui, clássica, olha, bem no centro do pulmão, está aí, ó, vidro fosco central, com essas alterações de espessamento septal, com os vasos proeminentes para os lobos superiores, se tiver Covid, isso ganhou na loteria. Não? Isso é padrão de congestão. Então, aqui é Covid, ó, mostrando, então, a comparação periférico, central. Aqui, Covid, aqui, congestão. Periférico, central. Olha que interessante. Então, isso nos ajuda, evidentemente, a fazer o diagnóstico diferencial. Claro que o doente com congestão, ele pode ter Covid associada, né? Mas aí ele vai mostrar também aquelas opacidades periféricas e não só na porção axial. Esse aqui é um outro caso que a gente frequentemente lá no Fundão se depara com isso. Então, na pandemia de Covid, né, os colegas médicos que acompanham esses doentes, eles querem saber se isso pode ser Covid. Não, isso aqui era uma síndrome aguda da anemia falciforme, síndrome torácica aguda. Então, a gente vê bem localizado, aí tem um contexto que ele já tem dor torácica, já teve vários episódios. Então, também tem um vidro fosco. Interessante. Aqui é a alteração clássica, né, da vértebra em H da anemia falciforme. TEP, está aí, ó. Esse caso é impressionante, esse caso. Ó. Tem tomografia de 25 de maio, né? E tomografia de 23 dias depois, ó. Mostrando, então, ele foi internado lá no Fundão, estava lá na emergência, com essa opacidade, com aspecto moteado, estranho, estranhíssimo, inclusive para ser Covid, bem localizado. E aí ele evoluiu 3 dias depois com dispneia e essas alterações bem periféricas, ó, do outro lado do pulmão, muito iguais às alterações da Covid. E esse paciente tinha um TEP maciço, né? A oclusão da artéria pulmonar na área daquela grande opacidade e ó,
a oclusão de vasos segmentares lá para o lobo superior, explicando aquelas alterações em vidro fosco periférico. Bom, então, vamos terminando. Tem algumas alterações que não fazem parte dos sinais clássicos, né, do COVID. Então, por exemplo, se aparecerem nódulos maiores, nódulos muito bem definidos, múltiplos, não fazem parte do contexto de COVID. A gente tem que pensar em outras possibilidades. Pequenos nódulos do espaço aéreo com brotamento não é parte do contexto de COVID, mas é parte do contexto de H1N1. Eu vi vários casos de H1N1 com árvore em brotamento, parecido até com a alteração da tuberculose. Não vi isso ainda na COVID. Então, apareceu o brotamento, pensa em outra possibilidade. Cavidade, evidentemente. Tem alguns trabalhos, inclusive trabalhos italianos, que eu tenho lido muita literatura italiana, e aqueles trabalhos originais da China, mostrando alguns casos com cavidade. Agora, isso é uma dúvida, a gente não tem visto aqui. Isso não, tá? Com frequência não. Consolidação única, segmentada, pode ser Covid? Pode, mas a principal possibilidade nesse caso seria uma pneumonia, né, bacteriana. Derrame pleural, também a frequência é muito reduzida. Pode ter? Pode, mas a frequência é muito reduzida. Eu acho que o derrame pleural, tanto o derrame pleural quanto o pericárdio, eles estão associados à miocardite. E esses doentes, alguns doentes têm miocardite, muitos deles são obesos, né, têm diabetes, eles fazem miocardite com muita frequência, derrame pericárdico, aí você vê o derrame pleural. Linfonodomegalia, também não temos visto, né? Mas nesse projeto que eu citei para vocês, ontem eu vi um caso com a colega lá que está conduzindo esse trabalho, já tem 2 tomografias. Na primeira tomografia, tinha um linfonodo, COVID clássica, né? Um linfonodo com 1 centímetro de tamanho. Na tomografia controle, 2 meses depois, não tinha mais linfonodo. Nossa, o que era esse linfonodo aí? Devia fazer parte da doença, né? Lógico. Então, a gente ainda está aprendendo muita coisa sobre isso. Aqui, por exemplo, ó, tem vidro fosco, tem ar invertido, tem cavidade. Então, a princípio, vamos excluir essa possibilidade de COVID. Aqui era uma pebemicose. Brotamento. Vamos pensar em outras possibilidades. Pode ser bronquiectasia, pode ser doença de vias aéreas, pode ser bronquiolite, pode ser tuberculose, pode ser micobactéria não tuberculose. Então, não consideram COVID. Nódulos bem representados, difusos, com aerobroncograma de Permeio, isso é linfoma, não é COVID. Pneumonia bacteriana, infiltração leucêmica, tem vidro fosco. Se vocês forem reparar, vai ter vidro fosco em tudo. Esse último caso, por exemplo, alterações estruturais grosseiras, alterações brônquicas, uma cavidade de parede espessa, infiltrando, né, com esse aspecto infiltrativo, isso é uma aspergilose, né, semi-invasiva ou invasiva. Era isso, pessoal. Obrigado pela atenção e vamos ver se a gente faz um breve debate. Obrigado, professor. Obrigado por ter estado aqui conosco. Então, agora esse é o momento para perguntas. Então, todo mundo pode sentir à vontade para realizar suas perguntas através do nosso chat, para que a gente possa estar aqui esclarecendo e tirando nossas dúvidas. Diego, eu tenho uma dúvida. Sim. Que eu queria perguntar para vocês. Vocês não têm utilizado corticoide de rotina nesses pacientes de COVID? Por quê? Então, vou abrir para a professora Simone responder isso para o senhor melhor, que ela está na linha de frente. Tá, ok. Professora Simone. Professor, depende muito do doente, né? No começo da epidemia, a gente teve pacientes que vinham desde o começo para a gente. Depois, a gente começou a receber pacientes já de longa data de outros hospitais, com 10 dias. Então, depende muito do paciente. Na terapia intensiva, depende muito do paciente, né? De cada caso. Mas a gente tem usado, sim. Os meninos da terapia intensiva usam, sim.
Professor, só desbloquear. Eu tinha um comentário para fazer. Sim, pois não, professor. Primeiro, show do Domênico. O Domênico sempre dá show, né? Impressionante. Então, realmente, muito conhecimento, muita experiência com o doente, né? Isso faz toda a diferença. E, Domênico, você chamou a atenção de uma coisa muito interessante, que é essa história da retração pulmonar precoce, né? Da fibrose, que não é particular do H1N1, das outras pneumonias virais, né? E se vocês se lembram da professora Monique Morgado, que fez uma aula para vocês, que eu não assisti, mas certamente ela deve ter comentado isso, que é aquela história que o dedímero sobe muito rapidamente na COVID, que é uma coisa esquisita, estranha. Só para lembrar, o dedímero, ele aparece fruto da degradação de fibrina, né? Sempre que tem fibrinólise, produção de fibrina e degradação de fibrina, o dedímero sobe. E o que tem sido descrito nos pacientes com COVID é uma subida muito precoce do dedímero sem alteração de outros fatores, de outros parâmetros de coagulação, como acontece, por exemplo, na coagulação intravascular disseminada. E isso tem sido especulado de uma doença microvascular pulmonar, mas agora, mais recentemente, tem se descrito depósito precoce de fibrina dentro do alvéolo pulmonar. Então, se acredita que esse dedímero venha da degradação de fibrina no alvéolo pulmonar. E aí o que acontece é que, se não tem degradação dessa fibrina, isso evolui rapidamente para a fibrose, piorando o quadro respiratório, piorando a insuficiência respiratória e dando esse aspecto retrátil de fibrose precoce, como o Domênico comentou. Você quer comentar, Domênico? Márcio, o prazer sempre estar com você nessas lives. Você para mim, é um ídolo. Você sempre tem resposta para as nossas dúvidas, né? Complementa sempre de uma forma muito brilhante. Não, é isso mesmo. A gente tem que buscar especulações, né? Inclusive, eu te perguntei, né, aquela vez, uma vez aí, por que a gente não tem visto, né, essas infecções virais fúngicas graves, né, nesses doentes? Talvez essa explicação caberia também? O que você acha? Então, eu não quero dar um spoiler, porque na semana que vem eu vou fazer uma apresentação aqui mesmo sobre no COVID. Então, se eu contar tudo, todo mundo semana que vem. Tá ótimo. Mas você tem razão. Eu acho, só para adiantar, fazer um teaser da apresentação da semana que vem, eu acho que tem uma combinação de fatores, né? Que as pessoas não, assim, as limitações de diagnóstico de, por exemplo, aspergilose em UTI, a gente usa o lavado broncoalveolar como uma ferramenta pilar para o diagnóstico de aspergilose pulmonar e não neutropênico, como você bem sabe, e a gente não está fazendo lavado broncoalveolar por questão de biossegurança da equipe de saúde. E está se fazendo aspirado traqueal, escarro, aspirado brônquico. E nesses materiais biológicos, a galactomanana não está validada. O outro aspecto é um aspecto de que também não estamos fazendo necrópsia. Então, a gente não está tendo ideia da magnitude do problema. Agora, interessante esses casos que você viu com nódulos, né? Mas, nitidamente, esses nódulos são do COVID mesmo, porque são focais, né? Eu não imaginaria que esse indivíduo tivesse desenvolvendo uma aspergilose precocemente. Então, é curioso mesmo que ele faz esses nódulos com um halo invertido, com um halo para fora, para dentro. É muito curioso mesmo. Isso é interessante. Eu participei de um evento, já tem mais de um mês, tem uns 40, tem uns 2 meses. E aí o colega mostrou um caso dele, de fora, né, com esses nódulos. E aí
ele perguntou o que eu achava desses nódulos. Eu falei, olha, eu não faria nada por enquanto, esperaria, porque a gente nem tinha ainda esse conhecimento, né? Mas outros colegas opinaram, não, depois que passar tudo, tem que investigar esses nódulos. Rapaz, eu comecei a ver esses nódulos e liguei para ele, falei, cara, não investiga nada, cara, vai sumir, calma que esses nódulos vão sumir, isso é da Covid mesmo, igualzinho a esses que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai adquirindo conhecimento. Realmente, tem esses nódulos estranhos, né, que fazem parte da Covid mesmo. Posso fazer mais 2 perguntas? Depois eu fico quieto. Pode sim. Temos algumas perguntas aqui também para o professor, do nosso chat. Eu vou fazer só 2 aqui para o Domênico, últimas minhas. Primeiro, a gente vê em algumas publicações, Domênico, o pessoal utilizando ultrassonografia do pulmão como uma ferramenta para rastreamento de COVID, de pneumonia por COVID. E a segunda pergunta é mais para provocar. Machine learning, computador fazendo diagnóstico, o que você acha disso aí? Bom, vamos pelo computador, que essa é uma desgraceira isso. Eu não sei qual é o termo que eu posso usar para isso, mas não sei, eu acho que tem gente querendo estrelato, talvez isso, querendo descobrir o caminho para Marte. Em 1 hora você chega em Marte. Não é isso, né? A nossa experiência com esses anos todos mostra que não sou nada contra a inteligência artificial, nem nada disso, mas você vê uma imagem só, descrever as alterações, e a partir daí achar que tudo que é parecido com aquilo é aquele diagnóstico, eu acho que isso chega a ser uma infâmia, né? Eu fui convidado para participar de alguns projetos desses, com raio-x, e eu alertei o colega, falei, olha, eu não sou contra esse projeto seu de tentar ajudar o diagnóstico inicial com inteligência artificial. Bota a imagem e fala, pode ser Covid. Primeiro, numa pandemia, se você pegar em 100 casos com infiltrado pulmonar, 90 pode ser Covid. A tua amostra já está completamente contaminada. Segundo, eu vou te mandar uns casos que o diagnóstico era baseado nessas alterações descritivas, aí você bota no computador aí me manda a resposta. Aí mandei uma daquela leucemia, com vidro fosco difuso, mandei uma proteinose alveolar, mandei uma outra, uma pneumonia viral, todos eles foram Covid, falei, nenhum deles é Covid. Então você tem que analisar a imagem dentro de um contexto clínico epidemiológico, de preferência, como a gente faz muito com o Márcio, com a Simone, a gente vê juntos os doentes. Abre-se um outro mundo quando você troca ideia. Ele complementa a informação que eu preciso para elaborar um diagnóstico, e eu complemento, eu forneço a ele dados que ele precisa também para ir mais além. Então, é muito complexo isso. A medicina é simples de um ponto de vista, né? Agora, ela é uma arte, mas essa arte precisa de vários suportes. Acho que não dá para resumir tudo isso dentro de um computador, de uma inteligência artificial e sair fazendo diagnóstico. Vamos esperar o futuro aí para ver no que isso vai dar, mas eu não sou fã disso, não. Eu acho que nós, no início, há muitos anos, eu fui candidato lá na UERJ, junto com o professor Gerson Magalhães, a direção da faculdade lá, e nós perdemos. Nós perdemos porque teve um debate lá no anfiteatro e eles me deram a palavra. Normalmente o vice nunca fala nada, né? Tem que ficar calado. Aí eu falei, não, deixa eu falar, professor. Aí eu falei de público, estava cheio o anfiteatro lá, que a internet, isso em 1990 e pouco, a internet não, o computador era uma invenção demoníaca. Aquilo ali, nós já perdemos, isso há 20 anos atrás, né? Nós vamos perder completamente a nossa intimidade, a nossa privacidade. Pronto. Aí ele virou para mim, Domênico, nós perdemos a eleição. Foi muito engraçado, porque o anfiteatro veio abaixo, né? Nossa, que isso, o cara é contra
é contra a internet, é contra o computador. Não, não sou contra isso, não. A interpretação que deram foi errada. Eu sou a favor disso, mas com limitações, né? A gente não pode perder nossa identidade por causa disso. Em relação à ultrassom, Márcio, olha, tem sido feito muito. Lá na UERJ, por exemplo, tem um trabalho que já foi publicado, saiu anteontem, posso te mandar depois. O ultrassom realmente é um instrumento valiosíssimo, né? É uma nova porta que está sendo aberta agora. Eu nas minhas aulas, falo para os colegas, para os jovens lá, os alunos lá da graduação, lá do Fundão, falo, olha, invistam nisso, na ultrassonografia, aprendam a fazer isso. Isso vai ajudar muito a atuação de vocês, porque vocês estão com doente, o cara está com uma dor torácica, você pega hoje igual um celular, tem uma sonda igual ao celular, você pega, bota ali e fala, cara, esse cara está com derrame pleural. Você já dá um diagnóstico, já faz uma possibilidade. Eu estou com uma dor abdominal, você faz um diagnóstico de cólica nefrética, com ultrassom na beira do leito, de cálculo biliar. Então, é uma coisa espetacular, que o médico jovem agora ele tem que investir um pouco do tempo dele nisso, porque esse é um instrumento que está sendo cada vez mais acrescentado, né? Por exemplo, ao estetoscópio, que é um instrumento que a gente tem que carregar sempre no pescoço. O ultrassom está vindo junto. Então, tem algumas alterações iniciais que a gente pode, pela ultrassonografia, dá para detectar assim, alterações parenquimatosas pulmonares. Mas tem muito artefato. Isso tem que ser feito com mãos experientes. Existem algumas possibilidades, por exemplo, a ultrassonografia não consegue definir se você está diante de um cisto ou de um pneumotórax. Então, isso já é um temerário. Se o cara está com pneumotórax, você vai drenar sem ter uma imagem, uma radiografia, que pode ser um cisto pulmonar. Então, tem muitas limitações. E lá, na UERJ, pelo menos, todos os casos que eles fizeram ultrassonografia e o ultrassom era suspeito, indicando que tinha alteração parenquimatosa, iam para a tomografia, para confirmar, né? Ou para a radiografia, mas de preferência para a tomografia. Então, a ultrassonografia pode sim, pode dar uma pista boa, não para o diagnóstico de Covid, mas para o diagnóstico que tem alteração no parênquima pulmonar. Vamos continuar a investigação. Nesse sentido, acho que ela é útil. Obrigado, professor Márcio Nucci, pelas considerações e pelas perguntas. Temos aqui também algumas perguntas e elogios. Tem pessoas agradecendo pela apresentação, muito boa. Professora doutora Caris Rodrigues, agradecendo pela ótima apresentação. Obrigado, professor Domênico. Simone Nauer pergunta, quais doenças infecciosas pulmonares o senhor tem visto associadas ao Covid? Tenho visto muita infecção bacteriana, a primeira possibilidade. E uma outra alteração que não é infecciosa, mas que a gente tem visto muito, né, é o TEP, tromboembolia pulmonar. Então, são essas as principais alterações associadas, quer dizer, num paciente que não tem nada, né? Não tem nenhuma doença de base, não tem, por exemplo, uma colagenose, não tem lúpus, não tem nenhuma doença, está em dele, e aí complica ou agrava. Esses a gente tem visto muita doença bacteriana mesmo associada. No doente que já tem uma doença de base, aí fica complicado, né? Doente que tem uma doença do tecido conjuntivo, está usando imunossupressor, aí piora, começa a aparecer vidro fosco, aí pode ser Covid, pode ser H1N1, pode ser bactéria, pode ser fungo, é um doente imunossuprimido, aí é difícil. Obrigado, professor. Natália Querido pergunta, primeiro elogio, aula maravilhosa. Pneumonia por bactérias atípicas também são um diagnóstico diferencial importante? São, mas aí depende do contexto clínico, né? Por exemplo, você pensa numa legionela. Vai ser difícil você fazer o diagnóstico, por exemplo, a não ser que, evidentemente, vai ter que ser baseado em isolamento ou de antígeno
do próprio agente, porque dá um envolvimento renal. A Covid também dá um envolvimento renal. Então, antes da Covid, nosso raciocínio era assim, tem uma pneumonia típica, pode ser legionela, então como é que está a função renal? Você já vai rápido, né, para esse raciocínio. Tem envolvimento renal, aí você pensa numa típica, pensa numa legionela, mas agora com a Covid em cima, como é que você vai fazer o diagnóstico diferencial? Pensar na possibilidade e pedir, evidentemente, a antigenemia na urina, no sangue, tentar estabelecer o diagnóstico baseado no laboratório. Obrigado, professor. Aí, agora eu tenho uma pergunta. Associado à clínica do paciente, né, a evolução clínica do paciente, qual seria o exame de imagem fundamental para auxiliar no diagnóstico e na evolução desse paciente com COVID? Primeiro, aí nós temos três, né? Teríamos a ultrassonografia, que eu já comentei, que depende muito da experiência do profissional que faz o exame, pode dar diagnósticos equivocados, precisa sempre de uma complementação de imagem associada, ou raio-x ou ultrassom. Na COVID, a gente tem visto casos com radiografia, quando a doença está um pouco mais extensa, dá para ver bem. Dá para ver, se falar, tem um comprometimento, dá para ver até o vidro fosco, né? Na verdade, o vidro fosco não foi descrito com tomografia, foi descrito com raio-x, tanto no pulmão quanto no osso. É um termo que é derivado de uma alteração óssea, não é nem pulmonar. Então, dá para ver o vidro fosco. Mas tem muitos casos, Diego, que a gente faz a radiografia, está normal e já tem muita alteração parenquimatosa na tomografia. Então, para mim, o diagnóstico, a técnica perfeita é TC. Tanto para você ver a alteração inicial, quanto para ver a evolução, né? A extensão, se esse paciente está consolidando, ele está piorando clinicamente. Né? Tem uma leucocitose, é de se esperar que já tenha alguma infecção bacteriana associada. Será que ele está com TEP? E aí a tomografia é fundamental. Ok, professor. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação, obrigado por ter colaborado esse semestre conosco, no meio dessa pandemia que botou todo mundo em casa e a gente tendo que se adaptar a novas metodologias de ensino. Obrigado por o senhor ter aceitado o convite que a Pós fez com muito carinho em recebê-lo aqui. Agradeço a todos a presença, agradeço a vocês terem estado conosco. Lembrando sempre que essas aulas podem ser acessadas através do canal da DIP, né? O canal da DIP é PPG DIP espaço FRJ. Todas as aulas estão sendo depositadas lá. Vocês podem acessar, aproveitar, divulgar, espalhar, trazer informação de quem está na linha de frente, de quem tem conhecimento, de quem desenvolve pesquisa e de quem, de fato, traz uma informação coesa, com o real, que está ligada à realidade dessa pandemia e que está, de fato, falando sobre algo que é útil, né? Que é útil e efetivo no tratamento e no diagnóstico, em todas as etapas para o tratamento e para a lida, né? Para o combate durante essa epidemia. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Obrigado, professor. Lhe vejo numa próxima oportunidade. Ok, muito obrigado também. Bom dia a todos.